Quando falamos das pessoas mais ricas do mundo, de cara já vem na mente aí o Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett, Bill Gates, mas acontece que essas pessoas não chegam nem perto do homem mais rico de todos. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Breno e sejam bem-vindos ao canal. E hoje eu vou falar do Mansa Musa, o homem mais rico que já pisou na terra, cara. Mas antes, já dá aquele like aqui gostosinho no azeite para fortalecer o canal e se inscreva também para não ficar de fora dos próximos vídeos que vem por aí. Muito conteúdo da hora para vocês. O protagonista do vídeo de hoje é o Mansa Musa, que foi um rei africano que governou o Império de Mali do século XIV e é o primeiro lugar absoluto no ranking das maiores fortunas da história. Musa chegou ao poder de uma forma incomum. Como eles tinham o costume de viajar e explorar novos territórios e tinham a cultura de fazer a peregrinação até a Meca, eu vou explicar isso depois, existia o vice-rei, que era para ficar no comando enquanto o rei legítimo estava fora em suas viagens, que no caso era Musa. O rei do qual ele era vice era o Abacar II, e que em uma das viagens de Abacar II, ele foi e nunca mais voltou, sabe? Ele desapareceu. Então, pela lei deles, o Musa deveria ocupar o trono, e foi o que aconteceu. Foi assim que ele se tornou rei. O Musa era um muçulmano, então a peregrinação até a Meca é obrigatória, pelo menos uma vez na vida para todo muçulmano adulto, desde que ele se disponha dos meios econômicos e tenha saúde para fazer esse trajeto. O Hajj, como é chamada essa prática por eles, só pode ser efetuado uma vez por ano, entre o 8º e o 13º dia do último mês do calendário islâmico. Seu nome era Musa Keita I e assumiu o poder em 1312. Na época, grande parte da Europa estava passando por maus bocados, como a fome, a peste e guerras, aí, enfrentando ainda o declínio da produção do ouro e da prata, enquanto muitos reinos africanos prosperavam. Ao assumir aí o governo de Mali, ganhou o título de Mansa, que significa Rei dos Reis, e ficou Mansa Musa. Ele foi o responsável por expandir as riquezas do império, que se concentrava sobretudo em ouro e sal, e esses produtos naquela época estavam altamente valorizados. Boa parte do ouro e do sal que era usado na Europa, África e no Oriente Médio vinha dos domínios do império do Mansa Musa. No auge do império dele, a extensão de território abrangia o atual território do Mali, Senegal, Gâmbia, Guiné, Níger, Nigéria, Chad e Mauritânia na costa oeste da África, uma área de aproximadamente 3 milhões de quilômetros quadrados. A fortuna de Musa vem justamente da quantidade de ouro que tinha em Mali. O território que ele dominava era rico de recursos naturais e é praticamente impossível calcular com precisão o valor de tudo que tinha lá. E não é por menos. Economistas e historiadores nunca chegaram a um consenso sobre a quantia exata, que com certeza tranquilamente passaria dos trilhões de dólares. Para você ter ideia, ele era mais rico que Augusto, que foi o primeiro imperador de Roma, que tinha uma fortuna calculada de 4,6 trilhões de dólares. Na época, o Império Romano possuía de 25 a 30% do PIB global. E Musa estava acima disso. Mesmo com toda essa riqueza, pouca gente sabia da existência de Musa até 1324, que foi quando ele fez a sua peregrinação até a cidade de Meca, na Arábia Saudita. E que ele não foi sozinho, ele foi em grande estilo. Sua procissão incluía aí 60 mil homens, 12 mil escravos, todos vestidos de seda e todos traziam com eles vasos cheios de ouro. Musa forneceu todas as necessidades para a procissão, alimentando todo mundo da companhia, os homens, os cavalos, os animais. Também havia aí 80 camelos que carregavam entre 50 e 300 quilos de pó de ouro cada um. Essa viagem que ele fez levou mais de um ano e é uma das mais lembradas da história. Durante o caminho que ele percorreu, ele foi parando em vários lugares do Egito e deu tanto ouro que a economia egípcia ficou desequilibrada por cerca de 20 anos. Ele causou uma inflação no preço do ouro. Entrou tanto ouro que o preço de mercado dele caiu. Musa não só deu ouro para as cidades onde ele passava, e ele também trocou por lembranças, coisas que ele achava interessante que ele queria levar com ele. Mas além do ouro, ele era um cara muito estrategista. Durante essa peregrinação, ele fez muitos aliados por causa dessa atitude de dar ouro para as pessoas. E enquanto ocorria essa peregrinação, lá no seu império, continuou atuando aí no sentido de retomar dominações, sabe, de expansão e criar novos núcleos de expansão, incluindo a cidade de Gal, que foi tomada pelo general Sagmandia enquanto o rei viajava.
O seu governo ficou marcado por grandes obras de infraestrutura e de mesquitas nos grandes centros urbanos. Ele ordenou que fizessem construções em seu palácio que possibilitaram maior articulação com outros impérios, sabe? Tipo essa reuniãozinha. Isso gerou também muita admiração da população local. Outro marco importante do Império de Mali sobre Mansa Musa foi a posse e a globalização da cidade de Tombouctou. Diante do seu poder, a mais relevante localidade do norte da África, que era essa cidade, se tornou um polo comercial, cultural, intelectual, diplomático e inclusive religioso. Os fluxos de comércio das caravanas do Saara passaram a ter o lugar como uma parada obrigatória, e com isso as universidades e os centros de socialização se tornaram pontos fortes para a disseminação do islamismo. Foi erguida nessa cidade, nessa época, a importante Universidade de Sankoré, que inclusive existe até hoje e é uma das universidades mais antigas do mundo. Olha para você ver o tipo de planejamento do Mansa Musa tinha ali no seu império, né? Ele não queria apenas o poder ou o ouro, ele queria também construir uma sociedade estruturada, ele queria ter gente inteligente por perto. Tanto é que essa cidade de Tombouctou atraía gente de todo lugar para poder estudar lá, para poder morar, né? Trabalhar, comércio e tal. E estamos falando do século XIV, cara. Pode-se dizer que ele era uma pessoa à frente do seu tempo, porque era uma época de expansão territorial, né? Que envolvia batalhas para poder conquistar novos lugares. E com tudo isso acontecendo, ele ainda conseguiu levar a civilização e o avanço para os lugares que ele dominava, o que causou também o aumento da população do país. E mais população, mais comércio, mais dinheiro e uma coisa leva a outra. E como consequência se tornou um dos grandes polos comerciais do mundo naquela época. O reinado de Mansa Musa ficou conhecido como a Idade do Ouro do Império de Mali, até porque o território que ele dominava tinha os principais pontos de extração de ouro. Então boa parte do ouro que circulava pelo mundo naquela época vinha de lá, então ele e seu império lucravam muito com isso. O imperador acabou morrendo em 1337, após 25 anos no poder, deixando como legado aí mesquitas, bibliotecas, museu. A mesquita de Djinguereber, provavelmente eu falei errado essa palavra, mas vai estar aí na tela para vocês lerem, existe até hoje em Tombouctou, no Mali, e que pode ser visitada por turistas. Muitas estruturas que ele e seu reinado construiu ainda estão de pé até hoje. Você que chegou até aqui no vídeo, se gostou e ainda não curtiu o vídeo, já dá um like aqui embaixo, assim você me ajuda a produzir mais conteúdo aqui para vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal também, para não ficar de fora das próximas atualizações. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.